Oi meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Queria de antemão dizer para vocês que eu tô morrendo de saudade de vocês, já faz mais de um mês que a gente não se vê, mas que mesmo de forma à distância eu vou estar buscando, repassando para vocês o conteúdo que está destinado para vocês estarem estudando nesse novo capítulo. Esse capítulo que a gente vai estar vendo a partir de hoje, esse conteúdo, ele é um conteúdo que já consta no livro do novo bimestre de vocês, e que eu estou disponibilizando todo o material que a gente vai falar já para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que nessa quarentena vocês estejam aproveitando o momento para estar estudando, para estar aprendendo coisas novas que a gente possa estar utilizando quando a gente retornar para a sala de aula, e que, acima de tudo, que esse momento passe logo, tá certo? Quando eu vi esse novo conteúdo da qual a gente iremos estar trabalhando, eu fiquei muito feliz, porque eu imaginei esse conteúdo sendo trabalhado em sala de aula, porque é um conteúdo que dá pra gente fazer muita coisa legal. A gente vai estar falando sobre separação de misturas, e é um conteúdo que dentro de sala de aula iria dar pra gente fazer uma infinidade de experimentos. Fiquei imaginando nas meninas que gostam desse tipo de coisa, como a Maria Bernadette, Maria Carolina, Rayara, a Ana Júlia, a Sofia, que geralmente são bastante empolgadas com as nossas aulas práticas. Mas mesmo à distância, eu vou tentar dar o máximo de mim para que vocês consigam aprender tudo direitinho e futuramente a gente testar alguma experiência mesmo de forma online, tudo certo? Para a gente conseguir que a nossa aula ela seja uma aula extremamente proveitosa para vocês, que ela realmente tenha rendimento, é necessário, acima de tudo, que a gente tenha disciplina e compromisso no momento das nossas aulas. Para isso, eu fiz um guia rápido, na qual eu irei repassar para vocês algumas instruções que são importantes vocês estarem tomando para que a gente tenha bons resultados com a aula de hoje, tá ok? Vamos lá? A primeira instrução, gente, é o seguinte: é importante que vocês tenham em mãos o material enviado referente à aula de hoje. Esse material eu enviei para a secretaria, está disponível também na plataforma do Google, no qual os pais de vocês tenham acesso. Por isso, caso vocês não tenham esse material de forma impressa, é importante que vocês tenham ele em um outro equipamento eletrônico, como um celular, um tablet ou um outro notebook. É muito interessante também que vocês tenham um lápis e um caderno por perto, principalmente porque no decorrer da nossa aula a gente vai estar respondendo algumas questões, e essas questões elas vão servir para que vocês revisem o conteúdo que está sendo repassado hoje, e dessa forma vocês consigam obter um bom resultado. Em relação a as duas instruções, elas são importantes para evitar que você levante durante a nossa videoaula. A primeira é que é interessante que você assista essa aula com uma garrafinha de água próxima de você e que você tenha lanchado antes de iniciar o vídeo. Uma outra coisa bastante importante é que você tenha ido ao banheiro antes, para que evitar de você estar parando o vídeo, para estar levantando, ir na cozinha, ir ao banheiro. Por isso, se você não fez isso ainda, dá um pause nesse vídeo, vai lá e volta logo, tá bom? E por último, que você preste bastante atenção, que mesmo a aula sendo de forma à distância, ela tem como intuito que você aprenda. Para isso, é necessário que você preste atenção, anote as suas dúvidas. Quando essas dúvidas elas não forem sanadas com o decorrer do vídeo, peça para o papai ou para a mamãe estar voltando o vídeo, veja qual foi o ponto que ficou ainda com a dúvida em você, e mesmo com o voltar do vídeo não seja possível você estar sanando todas essas dúvidas, pede para o papai e a mamãe estar escrevendo para mim, mandando uma mensagem para mim no WhatsApp, de segunda a sexta-feira, de 7 ao meio-dia, que eu vou estar disponível para estar sanando todas as dúvidas de vocês, tá certo? Agora é o momento da gente começar a nossa aula. Espero que você tenha uma excelente aula e que ela seja muito proveitosa para você, tá bom? Vamos lá? Como eu já tinha dito para vocês, a nossa aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre separação de misturas. É válido ressaltar que para que ocorra uma separação de misturas, é necessário que ocorra a existência de matéria. Lembrando que, como a gente viu já nos capítulos passados, antes de entrarmos em quarentena, matéria é tudo aquilo que possui massa
e volume e ocupa lugar no espaço. Essa massa e volume e ocupa lugar no espaço, ela pode ser coisas pequenas, como pequenos grãos de areia, mas ela também pode ser substâncias essenciais para a nossa vida, como é a questão da água, que é a substância que é primordial para a nossa existência no planeta Terra. Antes da gente começar, como eu disse para vocês, a gente vai estar fazendo algumas questões, e essas questões elas vão ser cruciais para que vocês compreendam o conteúdo de forma eficaz. A primeira questão que eu trago para vocês é o seguinte: já estudamos na unidade anterior o que são misturas e como podemos classificá-las. No nosso cotidiano, produzimos, manipulamos e ingerimos diversas misturas. Para relembrar, cite ao menos 5 misturas presentes no nosso dia a dia. O que é importante aqui nesse momento? Que você dê um pause nesse vídeo e tente lembrar de 5 misturas que você tem no seu dia a dia. Lembre desde a hora que você toma café até a hora que você vai dormir. O que você consome no seu dia a dia que pode ser considerado uma mistura? Essa questão e a próxima a gente vai deixar para responder só no final do nosso vídeo, quando vocês já tiverem visto todo o conteúdo que eu preparei para vocês, tá ok? O segundo questionamento que eu trouxe para vocês foi o seguinte: e também já estudamos a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Inclusive, fizemos até provas sobre elas. Cite 2 misturas homogêneas e 2 misturas heterogêneas. Assim como foi feito na questão anterior, é importante que você dê um pause nesse vídeo, você tente lembrar o que são misturas heterogêneas e o que são misturas homogêneas, para que você responda essa questão antes de você ver a resposta no final do vídeo. Gente, é interessante a gente tá fazendo alguns comentários. Entre um deles é que as misturas, elas são substâncias que estão presentes no nosso dia a dia, no qual a gente manipula, no qual a gente produz e no qual a gente utiliza desde os primórdios. O homem, desde a época das cavernas, ele já fazia a utilização dessas misturas para garantir a sua sobrevivência. E nos dias atuais isso não é diferente. Basicamente, quase tudo que a gente consome, ela pode ser considerada uma mistura. E essas misturas, para que elas sejam muitas vezes feita e produzido um determinado produto, ela precisa ser separada. E é sobre essa separação de misturas, como ocorre, quais são os métodos de separação, que iremos estar estudando hoje. Mas antes de adentrarmos totalmente no nosso conteúdo, grava mais essa questão, tenta pensar nela no decorrer do nosso vídeo, porque ela vai ser respondida por você e por mim até a gente terminar lá no final. A pergunta é o seguinte: observe as imagens de misturas a seguir e proponha forma de separar as substâncias que as compõem. A gente vai ter na letra A, aqui na nossa primeira demonstração, a mistura que vai ser grãos de feijão com grãos de café. Qual seria a forma que você utilizaria para separar, por exemplo, se você tivesse uma grande bacia ou uma grande vasilha, aí você tivesse grãos de café e grãos de feijão misturados. O que você iria fazer? Como que você poderia fazer para estar separando os grãos de feijão dos grãos de café? Pense aí, tá bom? É interessante que você coloque pelo menos uma sugestão, mesmo que essa sugestão ela realmente não seja a mais eficaz, mas é bom que você faça isso para você para que lá no final, quando você chegar na resposta concreta, você veja se você foi pelo menos no rumo de acertar isso, tá ok? Na letra B, a gente vai ter uma outra mistura, que é a de sal e areia. Eu gostaria que você pensasse numa técnica na qual você iria o quê? Separar o sal da areia. Como que você faria isso? Se por acaso você precisasse fazer uma receita e o único sal que você tivesse em casa, ele fosse simplesmente, por uma situação qualquer, derramada sobre a areia. Aquele sal iria estar perdido ou você ainda iria ser capaz de separá-lo? Se a sua resposta for sim, eu quero que você anote aí na sua apostila de que forma você iria fazer essa separação, tá certo? Na letra C, a gente tem um aspecto bem comum, um tipo de mistura, uma das mais comuns que a gente tem, que é a mistura de água e óleo. A água e óleo, a gente sabe que são duas substâncias que não se misturam. Sempre a gente vai ter uma fase na qual a gente vai estar vendo o óleo, como vocês podem ver aqui na imagem, e sempre a gente vai ter uma fase na qual a gente vai estar vendo a água. Se caso
eu tivesse dentro de uma garrafa o óleo e a água, de que forma eu poderia estar utilizando, que método para que eu separasse e essa água ficasse totalmente separada desse óleo novamente? É uma outra coisa que eu gostaria que você pensasse e desse a sua sugestão. Como você faria aí na sua casa se fosse necessário você separar óleo e água? Isso é possível? Se sim, como? Tá bom? Pensa aí. E por fim, eu vou ter a seguinte mistura: água e sal. A gente sabe que a água, o sal, quando ele acaba entrando em contato com a água, ele acaba passando por um processo de dissolução. Nesse processo de dissolução, depois que o sal ele é dissolvido na água, ele ainda pode ser, digamos, reutilizado, ou seja, ele ainda consegue ser separado dessa água. Você acha que isso é possível? Se você acha que isso é possível, eu gostaria que você anotasse e prestasse bastante atenção nos nossos próximos slides para que você chegue a uma conclusão dessa sua resposta, tá certo? Então, gente, não tem como a gente falar de mistura, não tem como a gente falar de substância se a gente não começar falando da nossa maravilhosa e essencial água. Como eu já tinha falado bem anteriormente para vocês, a água é um recurso essencial para que ocorra a vida. É tanto que um dos motivos que o planeta Terra tem a existência de vida humana é o fato de que aqui a gente tem água líquida. A professora Mais e Marte também tem, mas essa água ainda a gente não se sabe se é uma água própria para o consumo. Em virtude disso, a água, por ser uma substância essencial, ela é utilizada no nosso dia a dia para diversos fins, como, por exemplo, para tomar um banho, né? Principalmente nos dias de quarentena, que todo mundo está em casa. Atualmente, a água ela tem sido utilizada principalmente, que é extremamente eficaz, na lavagem de alimentos e, por conta do novo vírus, para a lavagem das nossas próprias mãos, para nos mantermos limpos e, digamos, de certa forma, protegidos desse vírus. Ela também é utilizada pelas nossas mães para lavar roupa, para lavar os nossos talheres, os nossos pratos. Ela é utilizada também para o nosso consumo, né, que a gente pode estar consumindo essa água para nos hidratar. E é utilizada também para a nossa higiene pessoal, como para escovar os dentes. Por a água ser uma das substâncias mais importantes que existe na vida, é que a gente vai estar entendendo tanto sobre ela, quais são os métodos de separar a água de outros elementos, como também iremos estar conhecendo o método de separar outros elementos que existem também na natureza. Eu fiz aqui um pequeno mapa mental, quem quiser ter isso escrito para estar relembrando futuramente, eu acho interessante estar dando pause e estar escrevendo aí no caderno de vocês, que está do lado de vocês, pelo menos eu acredito que esteja. Porque aqui eu vou estar explicando para vocês algo que a gente já viu em sala de aula, que é a diferença entre substâncias e misturas. De início, eu vou estar explicando para vocês a diferença de uma substância pura simples e a diferença de uma substância pura composta, tá certo? Na realidade, gente, uma substância pura, ela pode ser classificada de duas formas, como substância simples e como substância composta. Quando é que eu vou ter uma substância simples? Eu vou ter uma substância simples quando essa substância ela é formada apenas por átomos iguais, como, por exemplo, o nosso oxigênio. O nosso oxigênio ele é um elemento químico que ele é formado por átomos iguais, como, por exemplo, a molécula de oxigênio, eu posso estar tendo dois átomos de oxigênio que vai estar formando o que eu conheço como O2, que é o nosso próprio gás carbônico. Ou seja, isso a gente pode estar considerando como substância simples. Em relação à substância composta, eu vou ter uma substância composta quando eu tenho mais de um elemento formando uma determinada substância. Um exemplo clássico da nossa vida e que a gente acabou de falar é a nossa belíssima água. A água é uma substância composta. E por quê? Porque a água ela é formada por dois átomos de hidrogênio, como vocês podem ver aqui na imagem, e por um átomo de oxigênio, o que forma o conhecido H2O. Geralmente, essas substâncias puras que a gente acabou de falar, o oxigênio e a água, geralmente são substâncias que são primordiais para a nossa sobrevivência. Veja só, o oxigênio é extremamente importante para o nosso processo de respiração.
E já a água é extremamente importante para o nosso processo de hidratação. Sem um ou outro, a gente possivelmente não iria conseguir sobreviver muito tempo em um determinado local. Já as misturas, ela tem uma diferença das substâncias. Quando a gente fala em mistura, a gente já vai estar falando em vários elementos misturados, como o próprio nome já diz, né? Só que essas misturas, elas podem ser classificadas dentro desse complexo de elementos como mistura homogênea e mistura heterogênea. O que seria essa mistura homogênea, gente? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês na nossa aula de hoje, na nossa lousa, é o quê? Um exemplo de mistura homogênea, a própria água e açúcar, que é muito comum muitas vezes estar fazendo a ingestão desse tipo de líquido em momentos em qual a gente estamos nervosos. A água e a açúcar, gente, é um exemplo de mistura homogênea porque eu vou ter duas substâncias misturadas, mas eu só vejo uma fase delas. Veja só. Aqui eu vou ter o meu pote, né? Onde esse pote eu coloquei água e coloquei açúcar. Mas se você observar bem, você consegue ver nitidamente a água, mas você não consegue saber aonde dentro desse pote está a açúcar. Em virtude disso, que a gente diz que dentro desse pote a gente tem uma mistura homogênea, porque a gente só consegue ver uma única fase dela, tá certo? Quando eu falo em misturas heterogêneas, eu estou falando o quê? De vários elementos químicos misturados, mas que mesmo que ocorra essa mistura, eu consigo ver fases diferentes dela, como por exemplo, como eu trouxe aqui para vocês, o óleo e a água. Dentro de uma mistura heterogênea, como é o clássico exemplo do óleo e a água, eu consigo ver duas fases. Uma fase é onde eu consigo ver nitidamente a água e uma segunda fase é onde eu consigo ver nitidamente o óleo. Em virtude disso, por eu conseguir ver mais de uma fase da minha mistura, é que essa mistura é considerada uma mistura heterogênea, tá certo? Vamos continuar, porque agora a gente vai saber como que a gente faz para separar essas misturas. Então, gente, o primeiro exemplo que eu vou estar trazendo para vocês é a separação de misturas heterogêneas. Lembra, lá no início da nossa aula, eu pedi para vocês fazerem, né? Tá sugerindo uma forma que a gente poderia estar fazendo a separação de grãos de café e grãos de feijão. Como é que a gente poderia estar fazendo isso? Dentro de uma mistura heterogênea, para a gente estar fazendo a separação de grãos de tamanho diferente, a forma mais comum de a gente estar fazendo essa separação é através de um processo chamado catação. A catação, gente, eu acredito que é um dos métodos mais antigos utilizados pela humanidade para estar fazendo a separação de misturas. Inclusive, eu acredito que todos vocês, em algum momento da vida, já fizeram, então se não fizeram, irão fazer uma separação de mistura heterogênea através do processo de catação. É muito comum, por exemplo, quando vocês vão visitar a avózinha de vocês, ou quando vocês vão à zona rural, tem o hábito de ver mulheres ou então homens fazendo a catação de grãos de feijão, como vocês podem estar vendo aqui na imagem 2. Porque esse processo de catação ele é muito comum para estar selecionando os grãos bons dos grãos ruins dentro de uma lavoura ou dentro do preparo de uma determinada receita. Como o próprio nome já diz, o procedimento de catação ele tem como principal característica o quê? A gente vai fazer a separação de fragmentos sólidos, ou seja, a gente vai estar fazendo a separação de grãos diferentes, né, no caso do feijão. E geralmente essa separação a gente faz de forma manual, com a nossa mão, ou muitas vezes, quando tem uma necessidade mesmo muito forte, a gente faz a utilização de uma pinça. E os exemplos mais clássicos é o quê? Quando você vai à praia, né, nas férias, que eu tomara que já chegue, enfim. Quando você vai à praia nas férias, muitas pessoas têm o hábito de estar fazendo a catação de conchas na praia. Aquela catação de conchas na praia, nada mais você está fazendo do que a separação entre a mistura da areia e da concha que está ali presente. Ou seja, por isso que eu falei anteriormente para vocês que em algum momento da vida, alguns de vocês já fizeram esse processo. Uma outra seria a questão da escolha do feijão. Quando o papai ou a mamãe vai estar fazendo o almoço ou a janta de vocês, eles têm um hábito muitas vezes de estar catando para estar separando quais são os grãos de feijão bom e os grãos de feijão ruim.
Um outro exemplo é a separação de lixo. Isso acontece principalmente nas grandes indústrias que fazem a seleção dos materiais recicláveis, ou seja, está separando o papel do plástico, do vidro, e é também considerado um processo de catação, onde você vai estar separando várias misturas que tem ali presente naquele local. Vamos seguir. O segundo exemplo é a flotação. A flotação, gente, geralmente ela é mais utilizada muitas vezes em processos industriais. O que consiste essa flotação? Geralmente, numa flotação, a gente vai ter dois materiais de densidades, ou seja, de pesos diferentes. Um exemplo bem clássico é a questão da areia com a serragem. Quem não sabe o que é serragem é aquele pó, quando você vai fazer alguma coisa com a madeira, sobra aquele pozinho que saiu dela quando você corta a madeira. Aquilo ali a gente conhece como serragem. A areia e a serragem, ela é um exemplo de uma mistura heterogênea, porque a areia ela é uma substância diferente da serragem e é um exemplo de mistura que dá para você perfeitamente fazer a separação dela através do processo de flotação. E como que você faz isso? Você faz isso utilizando água, porque a água ela é um componente líquido que ela tem uma densidade intermediária entre a serragem e a areia. O que significa uma densidade intermediária? Ela não é nem tão pesada como a areia, que geralmente fica no fundo, mas ela também não é nem tão leve como a serragem, que tende a subir. Quando você pega esse pote que antes só tinha areia e serragem dentro e coloca água, o que você acaba fazendo? Você acaba facilitando para que a areia ela fique embaixo e a serragem que estava embaixo ela suba para cima. E aí, desse modo, você pode estar recolhendo esse material, ou seja, a serragem, com a utilização, por exemplo, de uma peneira ou de um outro material que vai te ajudar a estar pegando ela desse local. Outro exemplo também é quando tem a necessidade de estar fazendo a separação de óleo e areia. Pode acontecer? Pode muito bem acontecer de, por uma aventura do destino, você sem querer derramar um óleo numa areia e você ainda querer a sua areia. A forma mais clássica de você conseguir esse óleo de volta é fazendo a separação, ou seja, está colocando essa mistura dentro de um pote e nela você coloca a água. Porque como o óleo não se mistura com a água, ele vai tender a subir para cima e a areia ficar embaixo. Como exemplo, a serragem e a areia. Como eu disse para vocês, a serragem ela tende a flutuar e a areia vai sedimentar, ou seja, ela vai ficar na parte de baixo do pote que você tem. Continuando, um outro exemplo muito clássico da nossa cultura de separação de mistura heterogênea é a peneiração. Acredito que você já viu isso acontecer na sua casa, porque muitas mães têm um hábito de quando vai fazer tapioca, muitas vezes quando vai fazer uma receita com farinha de trigo, tá utilizando a peneira que tem na casa de vocês para estar fazendo a separação. Porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente compra uma farinha de trigo e vê uns grãos muito maior do que a farinha realmente deveria ser. E para que você faça essa separação e saia tudo fino, os grãos fininhos e separados, é interessante que você faça uma peneiração, com a utilização, logicamente, de uma peneira. É muito comum também em obras civis, onde geralmente tem a necessidade de estar separando a areia dos grãos maiores que às vezes vêm durante o transporte, para que dessa forma seja feita uma massa de concreto boa e que não vai ter tantos grãos grandes. E aí, como é que é feito esse procedimento? Geralmente, ela utiliza grãos, quando os grãos eles são de tamanhos diferentes. Mas lembrando que esses grãos, os maiores vão ficar na peneira e os menores vão passar para o recipiente de baixo. E quais são os exemplos mais clássicos? A separação de pedras e areias, como eu falei para vocês anteriormente, muito comum na construção civil, tá ok? Um outro exemplo de separação de misturas heterogêneas é a dissolução fracionada. Gente, diferente dos demais, que era mais fácil da gente estar fazendo em casa, a dissolução fracionada geralmente ela já é feita em maior proporção em laboratórios. Por quê? Essa dissolução fracionada ela vai
levar um certo tempo para acontecer e também ela tem a necessidade da precisão que as etapas ocorram. Como é que ocorre essa questão, esse procedimento? Como é que ele é feito? Primeiro, a gente tem aqui um exemplo do nosso primeiro Berkeley, né? A mistura de areia e sal. Vocês podem ver o sal aqui junto com a areia. Aí a pessoa quer separar. Como é que ela faz? É necessário que ela faça a adição de água dentro dessa água com sal, com areia. E aí o que acontece? Essa água ela vai dissolver o sal que vai estar aqui dentro. Quando esse sal ele é dissolvido, você consegue perfeitamente estar fazendo o quê? Está fazendo a filtração da areia que ficou no recipiente de baixo. Porque lembre, você mexeu no pote, o sal foi dissolvido. Quando o sal for dissolvido, a areia vai ficar sedimentada na parte de baixo. Quando a areia fica sedimentada na parte de baixo, você pode muito bem pegar um funil ou tá pegando até mesmo um papel, daqueles de filtro de papel, e tá fazendo o processo de filtração. Nesse processo de filtração, a areia vai ficar retida aqui no filtro e a água com sal dissolvido vai descer. Ah, professora, mas aí eu perdi o meu sal. Não necessariamente. Você deixa o sal descansando dentro desse último recipiente e vai colocar ele em um local onde ele seja possível estar pegando sol, luz solar. Para quê? Para que a água evapore e fique no fundo do frasco apenas o sal que foi dissolvido antes. Simples, né? Dá para fazer em casa? Dá, mas é um pouquinho de trabalho também. Mas se você quiser tentar, aproveita que a quarentena tem tempo suficiente para fazer o que você quiser. Os exemplos, a questão da areia e sal, pimenta e sal também, açúcar e ervas, são exemplos bastante clássicos desse tipo, da utilização desse tipo de separação de misturas. Um outro tipo de separação de mistura heterogênea é a questão da filtração. A filtração é um dos tipos também de separação de mistura muito utilizado. Acredito que no dia a dia de vocês é bastante utilizado pelos pais de vocês, principalmente no momento do preparo do café da manhã. O que consiste esse procedimento? Na realidade, o pai de você os pais de vocês irão fazer a separação entre a fase líquida ou gasosa de uma determinada fase sólida por meio de uma superfície porosa, ou seja, o filtro. Eu coloquei aqui um exemplo, o pó de café e a água, no qual geralmente o pai de vocês colocam o pó de café aqui e logo em seguida vão colocar o líquido. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma mistura, mas nessa mistura também vai estar acontecendo uma separação. Por quê? Aqui em cima vai tender a ficar apenas o que a gente conhece como borra de café, que é um material sólido. E logo embaixo vai estar o quê? Vai estar descendo o líquido, que é o café propriamente dito que você irá tomar. Um outro processo de separação de mistura heterogênea é a decantação. A decantação, gente, é um exemplo muito clássico para estar fazendo a separação, por exemplo, de areia e água. E como é que ela é feita? Na realidade, ela é feita dentro de um tubo, onde esse tubo ele tende a fazer com que o material mais denso, ou seja, o que mais pese, fique na parte de baixo, e o material menos denso, que no caso aqui seria a água, ele tende a ficar nessa superfície mais acima. Na realidade, a separação de mistura através de decantação, ela vai ser feita a partir da sedimentação, ou seja, a partir da diferença de densidade entre as fases. Como eu já disse para vocês, a areia ela tende a ser mais pesada do que a água, então ela vai vir para a parte de baixo e a água vai tender a ficar aqui na parte de cima. E desse modo você consegue fazer a separação dessas duas substâncias. Agora que a gente já falou da separação de misturas heterogêneas, a gente vai estar falando um pouco sobre a separação de misturas homogêneas. A primeira é a destilação simples. Como é que ocorre essa destilação simples? Geralmente é um tipo de procedimento que a gente faz também dentro de laboratório, porque ela precisa de alguns equipamentos. A destilação simples ela é um exemplo para estar fazendo também a separação da água do sal dissolvido. Como é que a gente faz? Geralmente a gente tem um balão de destilação, que é esse componente, essa vidraria.
desse componente vai ocorrer um aquecimento do líquido que vai estar aqui em cima. Quando ocorrer o aquecimento, a água que tende a ficar aqui, ela vai evaporar. Quando ela evaporar e chegar dentro desse tubo, que é também um outro equipamento que faz parte desse processo de destilação, ela vai passar por um processo de condensação. O que é o processo de condensação? É quando a água ela passa do estado gasoso para o estado líquido, né? E aí o que vai estar acontecendo? Essa condensação, ela vai fazer com que a água que estava aqui dentro, ela venha e seja formada em pequenas gotículas, até chegar no outro pote e assim ela vai estar separada. O que vai, de forma geral, aqui dentro vai ficar o sal e aqui dentro vai ficar a água. Ou seja, o processo de destilação ele só acontece após um aquecimento da mistura que está dentro do recipiente. Um outro exemplo é a destilação fracionada. Veja só a diferença de um e do outro. Na destilação simples, como vocês viram, a gente poderia muito bem, dentro de um mesmo recipiente, como era o caso desse primeiro recipiente aqui, a gente ter a água e o sal junto. Já na destilação fracionada, não. Os líquidos, eles irão se separar, ou seja, eles irão passar por processo de separação totalmente de forma isolada. Um exemplo clássico é a destilação do petróleo, porque o petróleo ele vai ser formado por várias e várias substâncias, como a questão do gás, da gasolina, do querosênio, do óleo diesel e do óleo combustível. Para que ocorra a total destilação, ou seja, a separação desses componentes que fazem parte do petróleo, ele vai precisar ter um equipamento, onde esse equipamento ele vai ser aquecido em temperaturas diferentes. Veja que o gás ele só vai ser destilado, ou seja, ele só vai sair de dentro deste equipamento quando ele atingir 205 graus Celsius. Diferente do óleo combustível, que só vai ser destilado quando chegar a 600 graus Celsius. E dessa forma a gente consegue fazer a separação dos componentes que fazem parte do petróleo, ok? Por fim, a gente tem a fusão fracionada. A fusão fracionada ela é um tipo de separação que ela tem como principal função estar produzindo algumas peças, muitas vezes até bijuterias. É muito feito esse processo de fusão fracionada. Ela consiste também no processo de aquecimento, onde a gente vai ter um metal, por exemplo, o ouro, dissolvido. Esse metal, que no caso pode ser um ouro, pode ser um cobre, ele vai ser colocado dentro de um recipiente no qual a gente quer que ele fique no formato idêntico a desse recipiente. Como, por exemplo, aqui a gente tem esse recipiente, na qual a gente está colocando o ouro líquido. Quando essa substância, essa mistura, ela secar, ou seja, passar por um processo de solidificação, esse ouro ele vai ter o quê? Vai ter o formato certinho dessa placa de aço que está sendo utilizada para ela fazer, né, esse formato. Agora, gente, já quase finalizando nossa aula, a gente vai estar voltando para estar respondendo as questões que eu deixei lá no início. A primeira questão, ela pediu o quê? Para você estar relembrando e citando pelo menos 5 misturas presentes no seu dia a dia. Eu acredito que, como a gente falou de vários tipos de mistura no decorrer da nossa aula, você já deve ter vários aí na cabeça de vocês. Mas como a gente está à distância, eu vou dar a sugestão de 5 misturas que eu tenho no meu dia a dia. Que é o primeiro, o café, que eu tomo todos os dias. O leite, porque o leite também é uma mistura, no qual no leite a gente vai ter a presença de água, a gente vai ter a presença de lipídios, de proteínas, de vários outros elementos. A gente também tem a presença, quando, por exemplo, a gente vai fazer um suco, a gente precisa fazer a mistura, principalmente para aquele suco de pacote, qual a gente vai precisar estar utilizando uma substância, que seria o suco, para estar sendo dissolvido dentro da água. Um outro exemplo é o óleo e a água, muitas vezes utilizado pela gente para fazer, por exemplo, o arroz, no qual a gente aquece o óleo muitas vezes com alho e depois coloca a água. Ou seja, esse é um tipo de mistura comum também no nosso dia a dia. E o nosso pão, porque o pão... Ah, professora, mas no caso o pão, como é que ele pode ser classificado como mistura? Basta você pensar na receita de pão.
no qual você vai precisar utilizar óleo, você vai precisar utilizar fermento, farinha de trigo. E para que ele vire um pão, você precisa misturar tudo isso. Ou seja, são 5 misturas presentes no nosso dia a dia e que eu acredito que também é presente no dia a dia de vocês, que eu estou dando como sugestão para responder essa primeira questão da apostila de vocês. A segunda questão, ela diz o seguinte: e também já estudamos a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Cite 2 misturas homogêneas e 2 misturas heterogêneas. A gente citou muitas aqui durante a nossa aula. Então, por ter citado vários, eu vou estar dando sugestão de 2. Primeiro, 2 substâncias homogêneas da qual a gente estudou hoje foi a água e o açúcar. Porque quando a gente tem um copo que a gente coloca a água e o açúcar e mexe, a gente não consegue estar localizando onde está a água e onde está o açúcar dentro daquele recipiente. Um outro exemplo é o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é formado por gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, vapor de água, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a gente não vê essas coisas, esses elementos soltos através do nosso olho na natureza. Em virtude disso, a gente pode considerar o ar como uma mistura homogênea, porque a gente vê uma única fase dele. Já em relação às duas misturas heterogêneas, eu dei como sugestão a água e o óleo, porque essa é batida, né, clássica demais, e a água e a areia, porque a água e a areia, se você observar, a gente consegue ver nitidamente as duas fases acontecendo, ou seja, estando presente dentro do nosso recipiente. Quanto a essa questão, na qual eu pedi para vocês observar e dizer quais seriam as formas de separar as substâncias que compõem as imagens. A primeira questão, a gente falava sobre, a letra A dizia sobre os grãos de feijão e café. Como que a gente pode estar fazendo a separação dos grãos de feijão de um grão de café? Primeiro tipo de separação de misturas heterogêneas que a gente viu no slide. A gente faz a separação desse tipo de grão através da catação, onde a gente vai estar separando os grãos de feijão dos grãos de café. E isso é feito de forma manual ou, se você realmente tiver muita necessidade, utilizando uma pinça, tá certo? Na letra B, pergunta como que a gente pode fazer para separar sal e areia. Como vimos no nosso exemplo, o sal e a areia, ele é uma forma é uma mistura que a gente pode estar fazendo a separação através da dissolução fracionada. Ou seja, a dissolução fracionada é um exemplo bastante claro da forma como a gente pode estar utilizando para estar fazendo a separação dessas duas substâncias, tá certo? A água e o óleo, que é a nossa letra C, pedia para a gente mostrar como a gente poderia fazer para estar fazendo essa separação desses dois elementos, dessas duas substâncias. A água e óleo, a gente viu que a melhor forma de estar fazendo a sua separação é através do processo de decantação, onde a gente vai estar fazendo a separação levando em consideração a densidade diferente entre as duas substâncias, ou seja, o óleo ele tende a ser mais denso do que a água e por isso fica na parte superior, ou seja, na parte de cima, e a água tende a ficar na parte de baixo, ok? Acredito que essa tá, depois de tudo que a gente já viu até agora, super fácil de a gente responder. E por fim, a gente tem a água e o sal, foi um dos últimos exemplos que a gente viu. A água e o sal, por exemplo, a gente pode estar fazendo através de um processo de destilação simples, onde a gente vai estar fazendo primeiro o aquecimento do tubo, onde a água ela vai ser evaporada e depois irá passar por um processo de condensação, até chegar no segundo tubo, onde no segundo recipiente a gente já vai ter água líquida e no primeiro recipiente a gente vai ter o sal no seu formato sólido, tá certo? Gente, no mais é isso, nossa aula tá chegando ao fim. A atividade de casa também tá na apostila que vocês receberam, se não receberam, peço pro papai ou mamãe tá indo atrás para vocês, tá ok? Porque ela é importante para que vocês tenham esse acompanhamento e vocês consigam ter bastante aproveitamento das aulas que está sendo repassado. Eu peço que vocês respondam e depois voltem essa atividade para mim, ou seja, me dê uma forma, um feedback, uma forma de vocês estarem enviando para que eu possa ver como vocês se saírem nessa atividade. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido proveitosa para vocês, assim como foi para mim estar preparando ela. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade, espero que vocês fiquem bem e, acima de tudo, que vocês fiquem em casa, protegidos e que a gente volte logo à nossa vida normal, tá certo? Tchau, beijos!